Mas eu tenho uma pergunta, Serginho. Como é que você vê esse tema hoje nas organizações? Ele já é um tema já resolvido, assim, em geral? Como é que você vê? Esse tema não é um tema novo, tá? A gente não está aqui, olha, descobrimos, tem um tema A novo roda. chamado engajamento, hein? Olha, prestem atenção. A gente era bem criança, bem criancinha já se falava nesse tema, né? Exatamente. Então, longe de ser um tema novo, mas é um tema super relevante, porque imaginem a situação que, na minha visão, é da maioria das empresas. Eu acho que não é um tema novo, mas ele tem um tema. A gente precisa discutir muito o engajamento, praticar e evoluir com esse tema. Porque imagina, você chega no seu ambiente de trabalho, né? Ou chega ou se conecta hoje, né? Porque no modo híbrido você liga, conecta e começa a trabalhar de alguma forma, e você está lá para cumprir o horário, né? Você não sabe para onde a empresa vai caminha. Você simplesmente assiste aquelas reuniões super chatas e você não pode nem falar, aquelas reuniões de horas expositivas, e aí você tem que fazer isso. Olha, Sérgio, anota aí a lista de coisas que você tem que fazer. Aí você muitas vezes vê que você não faz sentido e você não pode falar. Você não admira o seu líder, é um cara que passa orientações e passa uma ordem. Imagina você estar nesse ambiente, que infelizmente eu acho que a maioria das empresas no Brasil, vamos pensar esse Brasilzão nosso, com empresas de todo tamanho, com níveis de maturidade tão diferentes. Então você imagina essa rotina pesada, de cumprir horário, de onde você não pode dar sua opinião. Então, gente, é importante para os líderes, que a gente está falando para os líderes, para quem tem negócio, e mesmo para os colaboradores, porque também não adianta você aceitar isso, né? Eu também sou a favor de, peraí, gente, peraí, não dá para a gente trabalhar assim igual como robô, não tem como. Eu penso isso, eu tenho uma ideia. Às vezes a transformação, que é importante, ela começa pequeno. Isso é uma das mensagens que eu espero que a gente possa passar, eu gostaria de passar. A gente fala em engajamento, pode às vezes dar aquela noção de uau, é um projeto de milhões de sistemas que tem que envolver o presidente, todo mundo. Não, esse processo começa com o meu colega, na área que eu trabalho, pode começar na outra via também. Então, eu sou super apaixonado por esse tema, acho um tema super relevante, e essa primeira coisa de não aceitar o status quo, não aceitar as coisas como elas são. Eu acho que tem que questionar, tem que se posicionar, né? A gente gosta de reclamar, né? Tem que ser protagonista e iniciar esse processo de mudança, né? Ô Serginho, eu queria saber uma coisa, assim, na tua visão. Você acha que os jovens, né, que estão agora entrando no mercado de trabalho, muitos deles criando as suas próprias empresas, né, montando startups, eles são mais fáceis de engajar? Tem mais engajamento essas empresas, você acha? É uma boa pergunta. Eu acho que sim, mas depende muito do estilo. E Porque por o que quê? acontece porque quando você forma um negócio, né, um dos primeiros passos é você buscar investidores, investidor anjo, várias modalidades. Então você precisa transmitir qual é a cultura que você deseja criar, quais são os valores, ou seja, faz parte, vamos dizer assim, do pacote, né? Não estou querendo pasteurizar, mas faz parte você ter pensado nisso para propor para investidores, né? O Roberto vivencia muito esse ambiente, esse meio, sabe disso. Então, é um compartilhamento. Agora, a partir do momento que a empresa começa a crescer, ela começa a captar, ela começa a formar os seus times, ela começa a gerar aquele tracking, ela começa a gerar algum tipo de resultado, e aí não pode perder de vista, não pode colocar do lado. Ou, quando vem um investidor, não, eu tenho um pacote aqui que diz o que é valor, cultura, engajamento, vamos implementar. Não, aí... Ou seja, tem uma armadilha nisso, entendeu? Então, às vezes, as coisas começam muito bem, muito estruturadas, mas, às vezes, perde a mão no intuito de crescer. Não, peraí, esse é segundo plano, e a gente tem que crescer. Então, tem que ter uma solução que é escalável, temos que crescer rápido, atrair mais investidores. Então, essa mudança, para mim, tem uma passagem importante que não pode perder de vista.
tem mais do que nunca reforçar a cultura, já tratar do tema de engajamento, nunca pode perder isso de vista. Então tem uma armadilha aí. Eu acho que como as empresas novas, né, as startups, elas já vêm com esse mindset, né, de criar, né, não só acompanhar o cliente, né, através de medidas como o NPS, né, o Net Promoter Score, né, ele também mede o dos empregados, né, então ele mede exatamente se eles são embaixadores, se eles são detratores, se eles estão numa posição neutra. Então, como isso já vem na construção, né, eu acho que facilita. Mas em relação às empresas que já estão estabelecidas, Sérgio, existe a necessidade de rever regularmente o propósito? Porque eu acho que todas as empresas elas estão em transformação, né? Até para sobreviver, elas têm que sempre se transformar. Existe a necessidade disso? Eu acho que, assim, regularmente, assim, o propósito normalmente é um desejo, uma visão de médio e longo prazo. Eu acho que regularmente você tem que ter cuidado, porque senão pode causar muita confusão. Afinal de contas, essa empresa trata do quê, né? Então, eu acho que se tem um evento, tem uma situação, uma circunstância altamente relevante, por que não rever, sim? Mas não é uma coisa que você revê toda hora. E, Roberto, só voltando a um ponto que acho que ressaltar, que você falou muito importante, que essa questão da experiência do colaborador, né, tem muita gente que conectou a experiência do cliente, né, como você falou. Então, peraí, se a minha empresa coloca o cliente como o centro de tudo, acompanha todas as fases, todo o ciclo do cliente dentro da minha empresa, gente, como é que eu não vou tratar disso do meu colaborador? Sinceramente, para mim, não faz sentido. Você cria uma desconexão, né? Então, falar da experiência do colaborador nesse sentido, falar do engajamento, né, que a potencialização, né, de tudo que você desenvolve nessa experiência do colaborador, para mim tem tudo a ver, não é um papo de RH, não, a gente está falando aqui de negócio e de conexão de visão do cliente com a visão do colaborador. Acho que está tudo muito interligado, muito conectado. Acho que todas as empresas, em diferentes estágios, têm criado essas condições que eu acho que são mínimas, tem que começar a discutir, desenvolver, implementando etapa a etapa. Você sabe que eu tenho uma sensação, até voltando um pouquinho atrás na pergunta que eu falei dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, que estão montando muitas vezes startups, eu tenho uma sensação que essa turma ela já vem com a seguinte história. Se não se engajar, ele nem entra no jogo. Não é mais uma questão de eu estar na empresa e, de repente, eu vou caminhando para este engajamento, né? Como se eu fosse amadurecendo uma relação. Se ele, de cara, não vê que tem um alinhamento entre o seu propósito pessoal, entre aquilo que ele acredita e aquilo que é trazido pela organização, ele nem entra. Então, é muito interessante, né? Porque ao contratar jovens, né, ou esses novos... Jovens, veja, sem preconceito, não é questão de idade, mais jovem é mais legal. Não, não é isso. Eu acho que ele já tem uma evolução natural, porque a gente vem nesse caminho discutindo essas questões de propósito e engajamento há muito tempo. Então, é natural que as gerações elas já vão aprendendo e já saem da escola falando o seguinte, ó, só vale a pena se eu estiver alinhado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acredito. E aí, sim, eu vou ser engajado. Então, se você já traz, né, esse perfil de profissional, eu percebo assim, uma facilidade talvez maior de você ter engajamento. Ou seja, ou você tem ou você nem tem aquele funcionário. Você acha que isso é possível? Faz algum sentido para você? Não, faz sentido, Valéria, só que tem uma coisa importante. A gente tem que estar sempre conversando sobre isso. Porque às vezes eu vejo, eu tenho engajamento, eu tenho a marca, criei a marca da minha empresa e tá lá. Tá? E como foi a pergunta do Roberto, acho que foi uma boa pergunta. Fica um pouco estático. Gente, cultura, engajamento, isso tem que estar sempre discutindo, tem que estar sempre na mesa, porque é um conceito que tem que evoluir, engajar é envolver, né? É conectar. E não é uma coisa que você conecta e sai. Então, de novo, acho que a armadilha número 2
você ter tudo muito bem estruturado, mas isso tem que estar sempre colocado na pauta, né? Então, gente, vamos falar de como a gente está, como é que está o propósito, a gente está no caminho, tem que desviar, aconteceu alguma coisa, está correndo bem, o que vocês acham? O que a gente pode fazer para evoluir, né? Isso para mim é super importante, é dinâmico, né? É como um negócio, são novos produtos, novos serviços, você está em busca de expandir clientes, então é a mesma coisa, vamos discutir, a gente está alinhado ao propósito, não está, o que está acontecendo, como é que está o clima, processo de comunicação ele tem que acontecer em todos os níveis, não é um papo só da liderança sênior, ele tem que acontecer toda a organização e tem que chamar para falar. São conversas individuais, são conversas em grupo, sei lá qual a estratégia que você faz, mas gente, não põe na gaveta. Exatamente essa pergunta, né? Não qual o põe papel na do gaveta. líder? Ele já respondeu, né, Roberto? É bom que a gente aqui, hoje a gente está de boa. Está Já de vem com a boa. resposta, né? Ele vai. Então, assim, Se deixar, nós vamos até meia-noite aqui. Quando é que corta isso aí? Se deixar, vai. É que assim, o Fala, Instagram vai evolucionar derrubar 20 tudo. minutos. Derruba tudo.